O ministro do STF, Alexandre de Moraes, segue sem controle e prejudicando o país. Na tribuna, um parlamentar perde a calma diante de tantos absurdos. O pastor Jorge Luiz dos Santos não tem uma passagem na polícia, mas o homônimo Jorge Luiz dos Santos sim tem uma extensa ficha corrida, mas já morreu! Já morreu! Eu sou Marcelo Pontes e este é o Verdade Política, um canal que busca revelar o filme preto e branco da nossa política. Alexandre de Moraes será lembrado na história como uma figura que revelou quão fácil é destruir uma democracia. Se antecipando, atropelando regras e etapas, ele bloqueou a conta financeira da Starlink no Brasil. Todos os gestores da Starlink no Brasil foram notificados e intimados. Segundo Moraes, é preciso regularizar os valores à justiça brasileira pelos atos da plataforma X. Isso é uma conduta irregular em vários níveis. O governo brasileiro, por exemplo, não pode legalmente retirar dinheiro de uma empresa como a Petrobras para pagar dívidas ou supostos crimes cometidos por outro órgão da União. Empresas estatais como a Petrobras possuem personalidade jurídica própria e são regidas por um conjunto de leis específicas. E o entendimento é que essas leis separam administrativamente e financeiramente do governo federal. E qualquer alteração desse entendimento tem que passar pelo Congresso Nacional. No privado, cada empresa ou entidade é legalmente independente e suas obrigações financeiras são separadas. Além disso, um juiz não pode tratar uma pessoa jurídica como se fosse uma pessoa física. Mas a situação é mais delicada, pois o alvo de Alexandre de Moraes é um americano e não um brasileiro. Isso vai dar um BO gigantesco. Moraes pode estar prestes a cometer um incidente diplomático. Reforçar que Alexandre de Moraes não é a União Europeia e, na verdade, nem representa o Brasil. André Marcílio afirmou que agora o próprio ministro admite que sua decisão de quarta-feira estava errada. Não conheço o processo, se a configuração de grupo, tornando punir a Starlink pelas multas do X correto. Mas uma coisa é certa: se é possível bloquear recursos no lugar de prejudicar todo mundo bloqueando o serviço, o próprio ministro admite que sua decisão de ontem está errada. O jornalista Michael Schellenberg ironizou ao marcar Biden, Harris e Silva. O presidente Joe Biden, a vice-presidente Kamala Harris e o secretário de Estado Blinken devem exigir imediatamente que Lula acabe com este ataque ilegal ao livre mercado, à liberdade de expressão e ao Estado de Direito. O presidente do Brasil, Lula, diz que respeita a liberdade de expressão, o Estado de Direito e o livre mercado, mas não respeita. Lula e Alexandre de Moraes estão prestes a bloquear o X e acabaram de congelar as contas bancárias da Starlink, empresa de Elon Musk. Ambos os atos são flagrantemente ilegais. A Starlink beneficia milhares de pessoas em todo o Brasil, principalmente em áreas mais remotas. Bom, e um ataque à empresa por questões de ego é um ataque contra o próprio povo e seus direitos. Porém, é claro que direitos não são algo discutível em ditaduras. Ao analisar a matéria da Globo, Schellenberg bateu o martelo. O Brasil já é uma ditadura. O Brasil agora é uma ditadura. É governada por dois homens, o presidente Lula e o juiz da Suprema Corte Alexandre de Moraes. Eles estão hoje acabando com a liberdade de expressão e o livre mercado. O Brasil não é mais seguro para investimentos estrangeiros e sua moeda deveria refletir isso. O jornalista Glenn Greenwald já usou uma linguagem mais ácida. De todos os atributos perigosos e tirânicos do brasileiro Alexandre de Moraes,
E a lista é muito longa. O mais extremo é a frequência com que ele aplica punições severas sem qualquer pretensão de devido processo legal, muito menos um julgamento onde a culpa seja comprovada. Comportamento puramente ilegal e tirano. Já a elitista Globo defende um modelo perfumado e aveludado de debate, onde linguagens populares reconhecidas pela sua acidez devem ser caladas. Uma medida radical e drástica entre Alexandre de Moraes e Elon Musk terá repercussão internacional, e o mundo precisa encarar de frente os problemas decorrentes das redes sociais, diz André Trigueiro. Está muito livre, leve e solto. Liberdade de expressão não é liberdade de agressão. A rede tóxica não pode ser lucrativa nesse nível. André Sadi complementa. O que acontece na rede social não tem nada a ver com crítica, é ataque, é agressão. O debate tem que ser feito com muita transparência. Transparência? Quantas pessoas foram caladas? Ninguém sabe. Como foram os processos? Ninguém sabe. E que transparência seria essa? Talvez aquela onde apenas ela e seus colegas falam sem críticas. Todos são estrelas de uma bandeira comunista chinesa. André Marsiglia construiu sua visão de liberdade em oposição à visão da Globo. Liberdade de expressão não é questão de gosto, mas princípios. Ela não é sua, não é para você, mas para todo mundo. Por isso, deve existir mesmo quando te soa tóxica ou agressiva. Por isso, deve ser livre, leve e solta. Essa é a diferença de enxergar o mundo com ou sem autoritarismo. Bom, o deputado Marcel Van Hatten, na tribuna, perdeu a calma diante de tantos absurdos. Chega aqui que na falta de representante X no Brasil, o STF bloqueia recursos financeiros da Starlink do Elon Musk, que é outra empresa. Eu queria, senhor presidente, senador Paulo Paim, que o senador Rodrigo Pacheco estivesse aqui, que mais uma vez foge à sua responsabilidade de tratar dos abusos de autoridade do Supremo Tribunal Federal e dar encaminhamento aos pedidos de impeachment dos ministros. E agora, como eu tenho dito, não é só o Alexandre de Moraes não que tem que ser empichado, todos os 11. O perfil do STF foi usado ontem para essa intimação ilegal, descabida, que achincalha o Brasil no mundo todo. Aliás, senador Paulo Paim, Vossa Excelência é presidente da Comissão de Direitos Humanos do Senado da República. Eu queria ver Vossa Excelência com a mesma energia que trata dos casos da época dos anos 60, 70 no Brasil, dos casos presos políticos hoje no Brasil, senador Paim, com toda sinceridade. Eu tô aqui com a camiseta do Clesão. O Clesão morreu na cadeia, senador Paulo Paim, sem ter direito à defesa que merecia. Anistia para os perseguidos políticos do Brasil que não estão tendo devido processo legal. Quem quebrou que pague conforme a lei, mas perseguir pessoas que inclusive sequer estavam aqui em Brasília, colocadas na cadeia, jogadas lá, perseguidas. Felipe Martins, senador Paim, não foi para os Estados Unidos, comprovou, passou 6 meses no cárcere porque queriam arrancar uma delação premiada dele. Senador Paulo Paim, a Comissão de Direitos Humanos precisa funcionar para todos os direitos humanos que são violados, não só quando são supostamente de um dos lados. Aliás, eu quero aproveitar a presença do deputado Ivan Valente e perguntar se ele conhece o pastor Jorge Luiz dos Santos. Jorge Luiz dos Santos, o senhor conhece? Ele é um pastor que está preso hoje na Papuda aqui em Brasília, eu o visitei. E sabe por que ele segue preso? Por causa de um homônimo, o senhor tratou de homônimos, de um homônimo que cometeu crimes em outro estado, que já morreu. E o Alexandre de Moraes mantém o pastor Jorge Luiz dos Santos, que foi preso nas esteiras dos acontecimentos de 8 de janeiro, apesar de utilizar a ficha corrida de um homônimo. O pastor Jorge Luiz dos Santos não tem uma passagem na polícia, mas o homônimo Jorge Luiz dos Santos, sim, tem uma extensa ficha corrida, mas já morreu! Já morreu! Onde está? Deputado Ivan Valente, estou falando com Vossa Excelência, a defesa dos direitos humanos para todos.
Por isso, senador Paulo Paim, faça aqui uma cobrança, porque até o momento não viu o senhor falar dos abusos de autoridade e dos absurdos que estão sendo feitos contra os direitos humanos no nosso país, contra pessoas cujas ideologias o senhor não concorda, não precisa concordar, cada um tem seu lado do espectro político. Portanto, como presidente da Comissão de Direitos Humanos do Senado da República, lhe peço, o senhor que não fuja a responsabilidade, como foge o senador Pacheco. Eu queria que ele estivesse aqui hoje. Fiquei em Brasília para aprovar o PLN do Rio Grande do Sul, mas também para cobrar o senador Rodrigo Pacheco que tome atitude diante dos absurdos que estamos vendo hoje no Brasil.